Certo, vamos começando então nossa aula. Boa tarde a todos que estão assistindo, né? Aos demais que irão assistir posteriormente. A gente faz mais uma aula, uma videoaula, na verdade, de imuno, certo? E hoje, pessoal, a gente vai estudar então o desenvolvimento, maturação e a ativação dos linfócitos T. O que vocês vão perceber? Que essa aula ela vai ser mais fácil de ser entendida, porque a gente teve na aula passada tudo isso relacionado aos linfócitos B. Então, agora vai ser um momento que vai clarear um pouco as ideias, né, para aqueles que estavam perdidos. Sobre os linfócitos B, então, eu coloquei um resumão para vocês lá no Moodle dos principais eventos que vocês precisam saber, aquilo que é mais importante, para não se desesperarem, tá? E aí vamos começar a nossa aula de hoje retratando sobre os linfócitos T, né? Então eu deixei aqui um memezinho para a gente começar a nossa aula sobre os linfócitos T, né? Os linfócitos T, a gente vai ver hoje que eles também exercem função sobre vírus. Quando a gente falou lá na nossa primeira aula sobre as funções das células, né? A gente falava, que de modo geral, o linfócito age sobre vírus, mas de que forma isso acontece? É o que a gente vai se aprofundar um pouco mais na aula de hoje, tá? Para a gente iniciar a nossa aula, então, nós vamos ver uma visão geral de todos os processos que envolvem a formação e o desenvolvimento dos linfócitos T. Tá? Para começar, então, esse processo, os linfócitos T eles passam pelo mecanismo de proliferação, seguido de diferenciação ou desenvolvimento, tá? Maturação, ativação e, por último, função efetora. Os passos a passos, eles vão acontecer, então, em locais, em órgãos diferentes. A proliferação e o desenvolvimento dos linfócitos T vai acontecer na medula. O processo de maturação vai acontecer no timo. Então, isso já é um diferencial do que a gente estudou sobre os linfócitos B. A gente tem falado muito que os linfócitos T têm a proliferação, ou seja, surgem de uma célula-tronco ainda na medula e depois vão até o timo para fazer o processo de maturação. Diferente dos linfócitos B, que a gente estudou na aula passada. Os linfócitos B, então, sofrem a sua própria maturação ainda na medula, tá? Então, esse já é um conceito aí diferente que a gente tem que ter em mente, ok? Continuando, a ativação vai acontecer nos órgãos linfóides periféricos, e aí relembrando que os órgãos linfóides periféricos são o linfonodo e o baço, e depois esses linfócitos vão para os tercidos, onde vão fazer a sua função efetora, tá? Então aqui a gente tem um esquema básico de todo o processo de desenvolvimento, maturação e ativação dos linfócitos T. Para começar, então, vamos falar o primeiro passo, que é a proliferação. Então, o que a gente sabe? Que todo e qualquer linfócito, seja um linfócito B ou seja um linfócito T, eles surgem de uma linhagem de células precursoras chamadas de células linfóides, né? Quem dá origem a essa célula precursora linfóide são células-tronco. A gente sabe que as células-tronco elas têm a capacidade de dar origem a qualquer outro tipo de célula, devido à sua função de pluripotência, né? De autorrenovação e de pluripotência. Então, se a gente deseja, por exemplo, que uma célula-tronco origine, por exemplo, neurônios, ela vai originar neurônios, tá? Então, são as células-tronco que vão ser responsáveis por iniciar o processo de formação, de proliferação dos linfócitos T. Essa proliferação, então, inicia com uma célula-tronco na medula. O que essa célula-tronco tem de diferente dos primeiros linfócitos T que vão ser gerados, chamados de prolinfócitos T? Nesse tabela aqui, a gente pode observar o que eles têm de diferente. Então, a célula-tronco, ela vai ter na superfície desta membrana marcadores de diferenciação, marcadores de superfície, que a gente chama de C-kit+,
CD44+, e elas não têm um marcador que é o CD25. Os linfócitos pró-T, os primeiros a ser originados dessa célula-tronco, então eles vão ter o c-Kit+, vão ter CD44 e vão ter também o CD25. Então, a primeira diferença que a gente tem é um marcador de superfície, chamado de cluster de diferenciação 25, que está presente nos prolinfócitos T e não está presente nas células-tronco. Além disso, vocês podem observar que, ao final da formação desse prolinfócito T, algumas enzimas, como as enzimas recombinases e a enzima TDT, vão aparecer, vão ser expressas neste prolinfócito T. E aí, na aula passada, a gente viu que essas duas enzimas, elas são essenciais, são fundamentais para todo o processo de desenvolvimento e proliferação dos linfócitos, tá? Esse prolinfócito T, ao expressar, então, essas enzimas recombinase e TDT, ele vai iniciar um processo que a gente chama de rearranjo gênico para gerar o próximo precursor, que é o pré-linfócito T, tá? Agora nós vamos ver, então, como que o pré-linfócito T, ele gera uma das cadeias do receptor dos linfócitos T, certo? Então, olha só. Antes da gente começar a estudar o rearranjo gênico, que é, na verdade, o quê? Uma combinação de 3 segmentos gênicos, isso a gente já viu, o segmento de variabilidade, o segmento de junção e o segmento de diversidade. Então, recombinação gênica ou rearranjo gênico é uma união desses segmentos para gerar uma proteína que vai constituir o receptor do linfócito T, que se chama TCR. Antes da gente começar a falar sobre a recombinação gênica, a gente precisa conhecer, então, como que é essa estrutura do TCR, tá? A estrutura do TCR, ela vai ser um pouco diferente do que era a estrutura do BCR, tá? O BCR, ele era, na verdade, um anticorpo, certo? O TCR não. Ele vai ser 2 cadeias, que a gente chama de heterodímeros, de proteínas, tá? Que vão se associar, formando, então, essas voltas que a gente chama de domínios, e vão se unir através de ligações ou pontes de sulfeto, tá? Este TCR aqui, então, ele vai ser formado por 2 cadeias alfas, que estão à direita, e 2 cadeias betas, que estão à esquerda. Juntos, essas cadeias do lado direito e do lado esquerdo formam a estrutura do TCR, tá? Esta estrutura, ela também vai ter diferentes locais ou domínios de ligação. Então, na porção aqui superior desse TCR, nós vamos ter os locais de ligação para o antígeno, que são chamadas de regiões variáveis, ou regiões hipervariáveis, ou também chamadas de determinante de complementariedade, tá? Deixei aqui para vocês, então, os nomes. Exatamente nessa porção superior, onde estão os grupamentos amino dessa proteína, né? O antígeno, ele vai fazer, então, a comunicação, a ligação com o linfócito T. Essa região constante, ela vai ultrapassar a membrana, ultrapassa a membrana do linfócito T e vai se comunicar lá no núcleo da célula, emitindo, então, as informações necessárias para comunicar esse linfócito do que está acontecendo. Por exemplo, da presença de um antígeno estranho no corpo, certo? Agora que a gente já conhece como é a estrutura deste TCR, o que a gente vai observar? Que o primeiro rearranjo gênico, então a primeira organização, primeira união dos segmentos gênicos, vai ser para fazer o lado esquerdo desse TCR, tá? Para formar, então, as cadeias betas do TCR. Depois, vai ser feito um segundo rearranjo gênico para formar as cadeias alfas, então, o lado direito do TCR, certo?
Vamos começar falando, então, sobre o rearranjo gênico ou a recombinação gênica. Então, as primeiras células derivadas lá da medula são chamados de prolinfócitos T, vão começar a expressar as enzimas recombinases. Tá? Para que as enzimas recombinases iniciem o processo de rearranjo gênico, de combinação gênica, de união dos segmentos, é necessário que essa enzima ela cumpra pelo menos 3 critérios. 3 critérios têm que ser cumpridos pelas recombinases para que daí sim ela dê o start e começa a fazer a união dos segmentos gênicos. Tá? O primeiro critério, então, é a ligação das enzimas recombinases à sequência ou à região 5' certo? Então, voltando àquele mesmo slide da aula passada, o que a gente precisa lembrar? Pensem que aqui a gente tem uma célula, um linfócito T. Dentro desse linfócito T, a gente tem o núcleo. Lá no núcleo da célula vão estar organizados os cromossomos, tá? Estes cromossomos, eles estão, então, enovelados. Se a gente abrir esse cromossomo, né, desenovelar a estrutura desse cromossomo, a gente vai ver que ele é formado por vários segmentos gênicos, ok? Nesses segmentos gênicos, então, estará 3 sequências, né, gênicas importantes para formar, para proliferar ou para desenvolver esse prolinfócito T, que são os genes de variabilidade, os genes de diversidade e os genes de junção. Pessoal, eu esqueci aqui, ó, inclusive para quem já tem os slides, arrumem, eu esqueci de trocar os cromossomos, tá? Lá no linfócito B, a gente falava que a recombinação gênica acontecia no cromossomo 14 e no cromossomo 22. Aqui vai ocorrer no cromossomo 7. Então, por favor, eu peço que vocês risquem e coloquem C7 aqui, cromossomo 7. Tá? Então, esses genes eles vão estar localizados no cromossomo 7, os genes de variabilidade, de diversidade e de junção. E esses genes, eles têm uma sequência, né? Que em toda o processo que a gente chama de replicação, transcrição e tradução, ou seja, toda vez que a gente quer formar algo funcional, que é uma proteína, né? Essa origem de replicação, ela acontece numa sequência que a gente chama de sequência 5', 3'. Então, a enzima recombinase para iniciar a união do segmento V com o segmento D e com o segmento J, precisa reconhecer essa origem de replicação sempre no sentido 5', 3', tá? Feito isso, ela cumpre, então, o primeiro critério para a recombinação gênica. Qual que é o segundo critério que as enzimas recombinases precisam? Precisa haver uma distância entre o segmento de variabilidade e o segmento de junção e o segmento de diversidade de 12 a 23 pares de bases. Então, olha só. Entre esses segmentos, precisa ter, no mínimo, 12 a 23 nucleotídeos, ou seja, letras, ou seja, bases nitrogenadas, para que essa enzima, então, consiga iniciar o processo de rearranjo gênico. E, por último, né, o último critério que a enzima recombinase precisa é reconhecer uma sequência líder, ou seja, uma sequência de letras de nucleotídeos chamada de KKTG. Então, essa sequência é uma citosina, uma adenina, uma citosina, uma adenina, uma timina e uma guanosina. Cumprindo o primeiro, o segundo e o terceiro critério, a enzima recombinase ela está pronta para unir esses segmentos gênicos. A união do segmento de variabilidade, de diversidade e de junção vão gerar, então, a cadeia beta, o lado esquerdo
do receptor dos linfócitos T, que se chama TCR, tá? Vamos ver mais a fundo como isso acontece, então. Aqui a gente tem desenhado, né, a imagem do ABAS, ela mostra a região de variabilidade, a região de junção, tá? Infelizmente, aqui no ABAS, eles não trazem a região de diversidade, mas ela está aqui no centro, tá? Ela também vai participar desse primeiro processo de reorganização gênica. Então, o que vai acontecer? A enzima recombinase, ela reconheceu a região 5' reconheceu a sequência líder e viu que há uma distância necessária e que se enquadra nos critérios para ela agir, ela começa o processo de união. Ao unir esses segmentos, né, pensem o seguinte, imaginem que esse segmento seja uma folha. Nesse canto direito da folha está o segmento de diversidade, no centro o segmento de diversidade, de variabilidade, desculpe, de diversidade, e nesse outro canto de junção. Quando a enzima age, ela vai unir, e ao unir esses segmentos, acaba formando, ó, uma dobra, uma alça, certo? Uma alça ou uma dobra. Esta alça, ela vai ter que ser descartada, porque nesta alça estão todos aqueles outros segmentos gênicos que não importa para ser formado o TCR, certo? Para quem conhece biologia molecular, para quem conhece e já estudou genética, esse processo aqui, onde a gente remove o que não é necessário e une os genes de interesse, se chama um splicing alternativo, tá? Ou seja, a remoção dos introns, a remoção de tudo aquilo de gene que não for necessário e a união dos exons, ou seja, a união daqueles genes necessários para gerar o que eu quero, tá? Quando esta alça ela é formada, né? Existe uma enzima chamada, então, de artemis, que vai clivar, que vai cortar essa alça. Ao cortar essa alça do segmento, acaba gerando, então, grampos, ou seja, acaba gerando um espaço aí entre o segmento de variabilidade e o último segmento, que é o segmento de junção, tá? Então, a gente precisa a união desses segmentos adicionando nucleotídeos, ou seja, adicionando letrinhas que sejam complementares. Quem vai fazer a adição desses nucleotídeos complementares vai ser uma segunda enzima chamada de TDT. A TDT, então, ela vai ali e coloca, como eu falei para vocês na aula passada, os tijolinhos para a gente fechar esse muro. Né? Só colocar os tijolinhos, só colocar as letrinhas não é suficiente. Precisa haver uma ligação, né? Vamos colocar o cimentinho para fechar. Quem faz isso é uma outra enzima, e aí existem várias. KU70, KU80, DNA-PK, DNA ligase, que fazem essa união. Tá? Ao final disso tudo, o que a gente tem? Uma cadeia que a gente chama de transcrito. Na verdade, esse transcrito, ele é o quê? Ele é o RNA mensageiro, que agora vai passar pelo processo de tradução e vai ser convertido em uma proteína. No final disso tudo, o que a gente vai ter? Um prolinfócito T com uma proteína de membrana, que na verdade é as cadeias beta do TCR, certo? Este linfócito T, ele está pronto? Não. Por quê? Porque o receptor do linfócito T, o TCR, é formado por cadeias betas e por cadeias alfa. Tá? Então, vai acontecer agora uma segunda recombinação gênica. De que forma? Da mesma forma, pela união dos segmentos de variabilidade e agora o segmento de junção. Tá? E aí eu deixei aqui, ó, como observação para vocês que para formar a cadeia alfa, o segmento de diversidade, ele não participa. Só participam os segmentos de variabilidade e o segmento de junção, tá? Aí o que vai acontecer? A enzima recombinase vai unir esses dois segmentos, vai ser transcrito em um RNA mensageiro, que vai ser então traduzido em uma proteína. Ao final disso tudo, o que a gente tem é um pré-linfócito T com uma cadeia alfa e uma cadeia beta.
O que vocês precisam observar agora? Antes, quando só tinha cadeia beta, a gente chamava de pró-linfócito T. O que vai diferenciar o pró do pré? É que o pré-linfócito T, ele tem, então, o pré-TCR ou o TCR completo, com as duas cadeias, tanto a cadeia alfa quanto a cadeia beta, tá? Dando continuidade ao processo, então, de desenvolvimento dos linfócitos T, beleza, agora esse linfócito T, ele tem aí o seu TCR. Só que é preciso fazer o que a gente chama de testagem de tolerância, né? Essa tolerância, ela vai acontecer, então, na medula, por isso que ela é chamada de tolerância central, porque ocorre nos órgãos linfóides centrais, tá? Temos uma pergunta aqui da Bruna. Ambas as cadeias são formadas do cromossomo 7? Sim, tá? Lá no linfócito B, a gente falava, então, em cromossomo 2 ou 22 para o segundo recombinação. E aqui todas vão ser no mesmo cromossomo, tá, Bruna? Vamos lá. Esta tolerância, então, a gente testa para ver funcionalidade de receptor. A gente testa esse linfócito para ver se o TCR dele, se o receptor recém-formado dele, está funcionante ou não está funcionante. Então, nesse momento, células que estão ali na medula vão apresentar um antígeno próprio para esse linfócito T, esse pró-linfócito T recém-formado. Desculpem, esse pré-linfócito T recém-formado. Tá? Por que tem que ser próprio? Porque ele não vai ter contato com nenhum antígeno, ele está recém-formado, ele recém-nasceu da medula, tá? Então, a medula apresenta para ele um antígeno próprio. Só para ver o quê? Funcionalidade. Então, se esse TCR, ele reconheceu o antígeno, tá? Imaginem, então, aqui que eu tenho um antígeno e as minhas mãos sejam o TCR. TCR reconheceu o antígeno, ok. Ele é selecionado, então, a sobreviver, a continuar o processo de proliferação, tá? Agora, imaginem que uma célula que esteja na medula apresente um antígeno para o linfócito T, tá? Então, ela está apresentando. E esse linfócito, ele não quer, ele não consegue reconhecer esse antígeno. Então, esse linfócito, ele vai ser imediatamente eliminado. Ele vai passar pelo que a gente chama de seleção negativa. E aqui existe uma segunda observação, né? Quando a gente falava em linfócitos B, os linfócitos B poderiam fazer uma correção desse erro, que se chamava de editoração de receptor. Nos linfócitos T não existe editoração de receptor. Se ele não consegue se reconhecer o antígeno, ou se ele se liga de forma muito forte ao antígeno, ele vai morrer, tá? Então, serve só para testar funcionalidade desse antígeno. Vamos ver aqui que a Gabriela tem uma dúvida. Tu pode dar um exemplo de antígeno próprio que é apresentado por pré-linfócito T, por favor, para ficar mais claro? Uma própria célula da medula, tá? Uma célula tronco, por exemplo, ou uma célula da linhagem linfóide, ou uma proteína, tá? Ou um lipídio que está ali na medula, qualquer coisa que estiver na medula e que seja do próprio corpo, que não seja algo externo, que não seja, por exemplo, um micro-organismo, ou não seja um alérgeno, certo, Gabriel? Aí, este pró-linfócito T, errei de novo, pré-linfócito T, tá? Ele está pronto para se transformar no linfócito B imaturo. Por que ele é chamado de linfócito B imaturo? Porque a estrutura desse TCR não vai estar completa. Eu só peço aqui um minutinho que eu vou fechar a janela, que está com muito barulho. Já volto. Pronto, desculpem. Eu estava me concentrando e depois ia ficar no vídeo esse barulho horrível de construção, tá? Esse pré-linfócito T, então, agora ele vai se transformar num linfócito B imaturo.
Por que a gente chama de imaturo? Porque o TCR, assim como o BCR, né, eles têm, então, um domínio transmembrana, eles têm uma cauda, como a gente pode observar aqui na imagem, muito curta para conseguir enviar uma informação até o núcleo. Então, é necessário algumas proteínas complementares que, em conjunto, vão formar o que a gente chama de complexo do TCR. Lembra que quando a gente falou dos linfócitos B, o BCR ele não andava sozinho, ele tinha um correceptor. E esse correceptor era chamado de CD21, né? Lembre, ou CR2, que era a mesma coisa, e tinha ainda a IgA e a IgB, né? Aqui no TCR também, então ele vai ter um correceptor, que é chamado de CD3, e de zeta, tá? Então, este desenho aqui, ele relaciona-se à letra grega zeta. Então, a união do CD3 com o zeta vão formar juntos o complexo TCR. Então, este complexo, ele é importante para enviar informações para o núcleo da célula e avisar o núcleo desses linfócitos. Olha, a gente está pronto, a gente já tem aqui um linfócito B. Por que a gente já tem um linfócito B? Porque essas proteínas, elas se associaram ao TCR. Essa associação também vai ser importante para enviar e dizer, pode parar de fazer recombinação, está tudo certo, está tudo pronto. E esse linfócito pré-T, que agora é chamado de linfócito B imaturo, porque ele tem as proteínas, os correceptores juntos ao TCR, tá? Vão, então, continuar aí o processo de proliferação. Então, o que eu quero dizer? Que, ao final disso tudo, a gente tem um linfócito T imaturo. Quem que é o linfócito T imaturo? É aquele linfócito que tem o TCR e tem os correceptores associados, o CD3 e o zeta, tá? O CD3, eu até deixei aqui, ó, para vocês verem, são proteínas que se associam de forma não covalente, então elas vão se unindo e vão formando essas estruturas aqui, ó, de receptores, tá? Então, o que a gente tem? Um linfócito no final T imaturo. O que eu pergunto para vocês? Os linfócitos T, eles fazem a maturação na medula? Não. Eles vão fazer a maturação no timo. Então, nesse momento, esse linfócito T imaturo, ele deixa a medula e ele vai para o timo para fazer o processo de maturação. Tá? Tudo bem até aí? Karine, prof, esses correceptores só são expressos depois da formação completa do TCR ou é o contato com antígeno que ativa esses correceptores que já estavam lá? Não, vai ser depois. Depois que o TCR está completo, tá? Que ele está na forma de pré-linfócito T, essas proteínas vão se associar aí para formar o complexo do TCR. E aí o pré-linfócito T vira um linfócito T imaturo. Na aula passada eu falei para vocês que essas proteínas, elas são o resto daquilo que sobra, né? Então, na verdade, ali do splicing, elas são os introns. Esses introns, eles se complexam aí para formar uma estrutura. Eu esqueci só de dizer uma coisinha aqui que eu vou voltar mostrar para vocês. Olhem só a cauda do zeta e olhem a cauda do CD3. É mais longa, então consegue um contato melhor com o núcleo. Por isso que é necessária a associação dessas proteínas, tá? Então, esse linfócito sai da medula e ele está entrando. Eu deixei essa flecha para mostrar para vocês, entrando no timo, certo? Quando ele entra no timo, a gente diz que ele está na forma de linfócito T imaturo, ou também chamado de timócitos duplo negativos. O que significa isso? Que são linfócitos T imaturos, recém-chegados da medula, que têm o TCR, que têm o CD3, que têm as cadeias zetas, mas ainda não têm os
receptores, os coestimuladores CD4 e CD8. Por isso que eles são chamados de duplo negativos. Não tem o CD4, por isso CD4 menos ou CD4 negativo, e não tem o CD8, por isso CD8 menos ou CD8 negativo. Durante o processo de maturação que vai acontecer no timo, eles vão se transformar em linfócitos T maduros. Quem são esses linfócitos T maduros? São linfócitos que agora começam a expressar os coestimuladores, ou melhor, os clusters de diferenciação CD4 e CD8. Quando eles saem do timo, eles saem, então, linfócitos T maduro, carregando o TCR, carregando o zeta, carregando o CD3 e carregando os clusters de diferenciação CD4 e CD8, ambos, por isso são duplo positivos. Tá, prof, mas eu não entendi. O que são esses correceptores CD4 e CD8? São mais proteínas que vão se associar ao complexo do TCR e que é isso que diz, é isso que diferencia um linfócito T-CD4 de um linfócito T-CD8. Tá? Por que eles são chamados de CD4? Porque existem 4 domínios transmembranares associados à membrana desse linfócito T, agora então maduro. Por que é CD8? Não são 8, são apenas 2 domínios, tá? Um domínio alfa e um domínio beta, que forma a estrutura do CD8 e que vai ficar acoplada ali à membrana do linfócito T. Então, o linfócito T maduro, ele tem, além do TCR, mais os clusters de diferenciação, e a gente pode chamar de correceptor, CD4 e CD8, tá? Eles saem do timo. Assim que eles recebem essas duas proteínas, o CD4 e o CD8, ele sai do timo. E do timo, ele vai para o linfonodo ou para os órgãos linfóides periféricos, tá? Para fazer o processo de ativação. Então, a ativação ela vai acontecer ou no linfonodo ou ela vai acontecer no baço. Eles chegam no linfonodo ou no baço, carregando agora tanto CD4 quanto CD8. O processo de ativação, a gente falou também na aula passada, né? Envolve o quê? Uma apresentação de um antígeno externo. Tá? Então, esse linfócito ele está pronto, ele está jovem, maduro, está ali, ó, ele fica ali no linfonodo ou no baço só esperando chegar um antígeno. Então, imaginem que a pessoa, por exemplo, entrou em contato com o vírus da gripe, Covid. Tá? Nesse momento, as células dendríticas capturam o Covid ainda no trato respiratório e vão levar até o linfonodo para quê? Para apresentar esse vírus, o Covid, para os linfócitos T, jovens e maduros que estão ali no linfonodo, recém-chegados, tá? Dependendo do antígeno apresentado, né, este linfócito T vai se transformar em CD4 ou em CD8. E eu já mostro isso para vocês. O que eu quero falar antes disso? Que para ativar os linfócitos, 2 sinais são necessários. O primeiro sinal é o reconhecimento do antígeno. Então, o que ativa, o que faz dar o start, ó, se liga linfócito T, é a apresentação do antígeno ou pelas células dendríticas, como está mostrado na figura, ou pelo macrófago. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? A célula dendrítica apresentando, por exemplo, aqui um vírus, para o linfócito T, desenhado em vermelho. Ou um macrófago apresentando aqui um antígeno, por exemplo, um vírus, para o linfócito T, desenhado em vermelho. Esses processos aqui de apresentação, eles estimulam os linfócitos a proliferar, a fazer o que a gente chama de expansão clonal. Isso avisa, essa apresentação de antígeno avisa a medula que mais linfócitos precisam ser produzidos porque tem um antígeno estranho, porque chegou um vírus nesse organismo, tá? Beleza, isso aqui a gente também tinha visto para os linfócitos B,
tá? Só que aqui nos linfócitos T existe um detalhe, que apenas a apresentação do antígeno não é suficientemente forte para ativar os linfócitos T. Então, precisa ter um segundo sinal para ativar esses linfócitos T, que são chamados de sinais estimulatórios ou sinais de coestimulação. A gente vai ver quem que são esses sinais de coestimulação e aí eu volto para a imagem, certo? Estão conseguindo acompanhar? Eu estou indo um pouco mais rápido hoje, porque a gente já viu todos esses processos na aula passada. Vamos ver aqui o Daniel. Prof, esses receptores estão presentes em todos os tipos de linfócitos ou só nos T auxiliares e T citotóxicos? Nos linfócitos T, tá? Agora a gente vai entender, Daniel, por que que o TCD4 é a mesma coisa que T-helper e TCD8 é a mesma coisa que T citotóxico. É agora que eles vão virar, ou vira um ou vira outro, entendeu? Vai ver. Se não entender, tu volta com a pergunta, certo? Então, olha só. O que que está acontecendo? Aqui a gente tem um desenho de um linfonodo. Esses linfócitos recém-maduros, né, estão aí, recém-saídos do timo, chegam até o linfonodo e ficam aí esperando até que uma célula dendrítica ou que um macrófago apresente um antígeno, certo? E aí é muito importante destacar aqui que existem antígenos T-dependentes e T-independentes. Os antígenos que são T-dependentes, eles vão ser apresentados obrigatoriamente ao linfócito T. Antígenos T independentes não necessariamente precisam ser apresentados aos linfócitos T. Uma célula dendrítica pode diretamente apresentar para um linfócito B, ou ainda, né, ter a apresentação cruzada, ou seja, a célula dendrítica apresenta para o linfócito T, que vai até a região da margem entre a zona clara e a zona escura, e apresenta para o linfócito B, para que ele vire ou um plasmócito, ou uma célula B de memória, ou ambos. Então, vocês estão observando que todos os passos de uma resposta imune vão começar a se unir. Por isso que a gente tem as respostas imunes exageradas muitas vezes, certo? Então, aqui ocorreu a resposta imune, houve ativação, só que para ativar é necessários dois sinais. Primeiro, a apresentação de antígeno, beleza, e o segundo, a coestimulação. O que é esses coestimuladores, né? Então, existem duas famílias importantes para fazer a coestimulação. Esses coestimuladores, eles também são proteínas que ficam presentes na membrana da célula dendrítica, igual a gente está observando aqui na imagem, e na membrana do linfócito T, tá? Então, essa célula dendrítica, quando ela chega trazendo um antígeno, esse receptor aqui da célula dendrítica está mostrando o antígeno para o receptor do linfócito T, em rosa, que é o TCR, ela começa a expressar uma proteína de membrana chamada de CD40, tá? Nesse momento, para que o reconhecimento ele seja forte e ative o linfócito T, o linfócito também começa a expressar uma outra proteína na membrana, chamada de CD40 ligante. Então, a gente tem aqui a interação entre o CD40 da célula dendrítica com o CD40 do linfócito T. Olhem o que vai acontecer agora. Isso vai gerar sinais, flechas, que vão ativar tanto a célula dendrítica quanto o linfócito T. E esse linfócito T, nesse momento, começa a expressar uma segunda proteína, que é chamada de CD28. E a célula dendrítica também começa a expressar, então, uma outra proteína, que é chamada de B7. Então, a gente tem a interação, primeiro, do CD40 com CD40 ligante,
E depois a gente vai ter a interação do B7 com o CD28. Lembrando que o B7 é a proteína de superfície que está na célula dendrítica e o CD28 é a proteína de superfície que está no linfócito T. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia, né, de tudo que está acontecendo nesse momento. É uma festa de proteínas interagindo. O que eu costumo dizer? Que os coestimuladores, e aí eu quero voltar lá naquela imagem, aqui, que os coestimuladores é igual uma televisão. Você tem a televisão, você tem o linfócito aí. Você consegue assistir a televisão sem ligar a televisão? Não consegue, tá? Então, tu precisa ligar no controle, ou colocar a televisão no fio na tomada, para que consiga ver tudo, para que o linfócito consiga ver que há um antígeno, certo? Então, eu sempre represento essa coestimulação. Pensem numa televisão, a televisão é o linfócito T, a tomada ou o controle são os coestimuladores, tá? Aí eu tentei esquematizar aqui para vocês o seguinte. Nós temos um linfócito T maduro dentro de um linfonodo que chegou do timo. Esse linfócito T, ele tem quem? Tem o TCR, que é o receptor, tem o CD3 e o zeta, que juntos formam o complexo do TCR, e ele está expressando também os clusters de diferenciação CD4 e CD8. Então, tudo isso aqui é o linfócito T maduro. O que vai acontecer? A célula dendrítica vai trazer um antígeno que ela encontrou aí pelo caminho, no meio do caminho no corpo, e vai apresentar para o linfócito T. Então, a célula dendrítica, ela está com o receptor dela, que se chama MHC, a gente vai ver melhor na próxima aula, apresentando aqui, ó, em amarelo, um antígeno para o linfócito T, tá? Houve essa apresentação, o que vai acontecer agora? Só a apresentação não é suficiente para ativar. Então, precisa ter dois sinais. O primeiro está sendo cumprido aqui pela apresentação do antígeno. O segundo precisa ter a ativação, a interação entre os coestimuladores. CD40 na célula dendrítica e CD40 ligante no linfócito T. Isso emite sinais para dentro dessas células para apresentarem, então, um segundo coestimulador. A interação entre o B7, que vai estar na célula dendrítica, e o CD28, que vai estar no linfócito T. Certo? Espero que vocês tenham entendido, então, essa parte de coestimulação. O que vai acontecer nesse momento? Dependendo do antígeno que essa célula dendrítica apresentar, este linfócito T vai perder um dos seus clusters de diferenciação. Então, se essa célula dendrítica apresenta um antígeno intracelular, como, por exemplo, um vírus, como, por exemplo, uma célula tumoral ou uma bactéria intracelular, este linfócito T, ele perde o CD4 e ele fica só com o CD8, ou seja, ele se transforma em um linfócito T CD8, tá? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. A célula dendrítica capturou lá no corpo uma bactéria, que é um antígeno extracelular, ou um fungo, ou um parasita. Levou até o linfonodo e está apresentando para esse linfócito T. Quando o TCR reconhece que esse antígeno é extracelular, o que ele faz? Ele perde o CD8 e fica só com o CD4, se transformando, então, num linfócito T CD4. Tá? Conseguiram entender? É aqui que a gente chega no porquê que existem dois tipos de linfócitos T, TCD4 e TCD8, tá? Nesse momento que vai acontecer, então, essa diferenciação. Vamos ver as dúvidas. Karine, então eu posso dizer que o linfócito T e as células dendríticas ficam grudadinhas por um tempo, para dar tempo delas expressarem os coestimuladores.
Tu pode até imaginar isso, Karine, mas essa grudadinha é questão de milissegundos. Ligou aí, já expressou e já ativou tanto o linfócito T quanto a célula dendrítica, tá? Tu pode imaginar isso. Imagina isso para vocês entenderem. Que elas ficam aí grudadinhas, tá? Mas essa grudadinha é questão de segundos, de milissegundos que acontece. Daniel, conseguiu entender agora que a gente tem dois tipos de linfócito T, o TCD4 e o TCD8. Viu como que eles são formados? Essa formação depende do antígeno, certo? Posso continuar ou querem respirar já? Me digam. Vamos lá, então. Tá? Que a aula de hoje ela é bem divertida. Só que é difícil, eu sei que é difícil. Então, agora a gente entendeu. O que eu preciso ainda mostrar para vocês? Que não existem só estimuladores, coestimuladores estimulatórios, né? Existem também coestimuladores inibitórios, tá? Os coestimuladores, então, inibitórios, ele tem função oposta, ou seja, de reprimir o linfócito T, né? Ou ainda, eles têm uma função diferente de ativar esses linfócitos T para situações especiais. Então, aqui eu mostro para vocês dois tipos de coestimuladores diferentes, tá? A interação entre o coestimulador CTLA4 do linfócito T com o coestimulador B7 da célula dendrítica. E aí uma dica para guardar é que o B7 é sempre na célula dendrítica, tá? Lembrem antes que eu falei o B7 da célula dendrítica com o CD28 do linfócito T. Então, B7 é sempre na célula dendrítica. E outro tipo de coestimulador inibitório é a interação entre o PD1, a proteína D1, da célula dendrítica, com a proteína D1 ligante, então PD1L, tá? Do linfócito T. O que isso vai representar? Aí eu deixei aqui para vocês, dois slides que vão explicar o porquê esses efeitos estimulatórios. Então, como a gente tem efeitos estimulatórios, existem também efeitos inibitórios. Quais são os efeitos inibitórios? A interação entre o PD1 da célula dendrítica com o PD1 ligante do linfócito T. A interação entre CD40 da célula dendrítica com CD40 ligante do linfócito T. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma supressão imunológica ou atividades antitumorais. Então, olhem só, quando uma célula tumoral, por exemplo, é identificada pelo linfócito T, esse linfócito T, ele só reconhece que essa célula é uma célula tumoral através da interação entre esses coestimuladores inibitórios. Quando essas proteínas inibitórias, elas interagem, né? Quando a gente coloca ali a tomadinha na luz, o linfócito T, ele entende que essa célula é tumoral e que ele tem que destruir esta célula tumoral, tá? Mesma coisa acontece aqui, com o PD1 e o PDL1 ligante. Tá? Então, eles vão reconhecer a célula tumoral mediante a interação de 3 receptores. PD1 ligante com PDL da célula tumoral, o TCR com o MHC, que a gente vai ver na próxima aula, e o CD28 com o B7, tá? Isso vai enviar um sinal para destruir essa célula tumoral. Então, não é simplesmente chegar e apresentar, toma um antígeno. Não, precisa ter esse entrosamento, essa coestimulação para o linfócito T entender o que ele tem que fazer. Se essa célula chega e mostra, olha, eu sou uma célula tumoral, então o que o linfócito T faz? Ele se transforma em um linfócito T CD8, porque são os linfócitos T CD8
que atuam sobre células tumorais mais do que os linfócitos T CD4, tá? Dependendo aí, então, do antígeno que chegar, ele vai se diferenciar ou em CD4 ou em CD8. Tá? Aqui a gente tem, eu deixei no slide para vocês, mais um exemplo. Ó, então, a gente tem aqui um linfócito T com o TCR, com o CD28, interagindo com o B7 de uma célula apresentadora de antígeno, por exemplo, uma célula dendrítica. Essa célula está apresentando um antígeno, o TCR reconheceu o antígeno, né? Houve a ligação dos coestimuladores, ou seja, a interação entre o B7 e o CD28, e isso ativou o linfócito T. Ativou o linfócito T para que ele virasse o quê? Ou um CD4 ou um CD8. E liberasse também citosinas, tá? Citocinas, como por exemplo aqui, a IL-1. Nesse momento em que o linfócito T ele reconhece esse antígeno, essas bolinhas, que a gente chama de citocinas, né, que são proteínas, são liberadas de dentro do linfócito T. E isso aqui, essa interleucina 2, é que avisa a medula para aumentar a expansão clonal, para que mais linfócitos sejam produzidos, porque tem um antígeno estranho no corpo, certo? Agora, o oposto também acontece. Se uma célula apresentadora de antígeno, né, chega apresentando um antígeno, ó, trouxe uma célula tumoral, o que o linfócito T faz? Ele reconhece através do TCR, mas ele lança na superfície uma proteína inibitória, né, que vai então interagir com o B7 da célula apresentadora de antígeno, para que ative esse linfócito T a fazer alguma coisa. E aí esse linfócito T, por exemplo, ele avisa a medula para mais linfócitos T serem formados e destruir essa célula tumoral, para suprimir. Então, os estimulatórios aumentam a resposta imune. Os coestimulatórios inibitórios suprimem a resposta imune. Tá? E aí a gente vai ver, por exemplo, o porquê que um câncer se desenvolve tão rápido a ponto de, às vezes, a pessoa nem perceber, nem ter sintomas, e de um dia para outro descobre que estava um câncer e aí morre, né? Quantas situações acontecem assim? Ah, eu estava bem, aí eu senti uma dor sem querer na mama, eu fui lá, descobri que eu estava com câncer de mama e o câncer já tinha se espalhado por todo o corpo. Por quê? Porque houve aí um lapso, né, de tempo, desde que a célula demorou para reconhecer que aquela célula era tumoral, houve um estímulo aí inibitório de não fazer nada, de inibir a resposta imune, de transformar esses linfócitos T, em vez de um TCD8, que mata logo esse câncer de mama, em um linfócito T regulador, que fica ali tipo, tá, tem uma célula estranha, mas eu não vou fazer nada, eu não vou ativar nada. Tá? Por isso, nesse momento, a gente vai estudar depois a resposta aos tumores, é que o câncer, ele aumenta, ele prolifera, ele começa a invadir outros órgãos e o sistema imune não está fazendo nada. É o que a gente chama de escape imunológico. Tá? A gente vai ver isso aí, é cenas para os próximos capítulos, e é bem legal estudar essa parte de resposta imune no câncer e no tumor. Tá? Eu quis, então, trazer para vocês uma ideia de por que tem sinais que estimulam e sinais que suprimem a resposta inflamatória. Vamos ver aqui. Gabriela Macedo. A ligação do CD40 ligante com o CD40 pode ser excitatória e inibitória também. Aqui, ó, Gabriela, voltando, ó, eu já separei para vocês os que são inibitórios e os que são estimulatórios, tá? Neste caso, o CD40 e o CD40 ligante, eles são os pioneiros. Aqui, ó, deixa eu voltar, só tô querendo voltar na imagem para mostrar. Anterior ainda. Aqui, ó, tá? O que a gente vai observar, Gabriela e demais que estão assistindo? Que primeiro surge o CD40. Então, o CD40 e o CD40 ligante sempre surge. É a ligação do CD40 da célula dendrítica com o CD40 ligante do linfócito T, que manda um sinal para aparecer o B7, que vai interagir, então, com o CD28.
tá? Então, a pergunta, eles podem ser estimulatórios e inibitórios? Sim, sempre vai aparecer primeiro o CD40, para daí aparecer B7, CD28 e ser estimulatório, ou, neste outro caso aqui, ó, tô passando mais um aqui. Ou, Gabriela, neste outro caso aqui, primeiro aparece o CD40 e o CD40 ligante, para daí, então, aparecer o PD1 e o PDL1, e aí vai ser, nesse caso, estimulatório. Então, na verdade, quem é inibitório é PD1 e PDL, tá? Quem é estimulatório é o B7 e o CD28, certo? Karine, o que determina se o B7 vai se ligar ao CD28 ou ao CTL4? É o tipo de antígeno? Não, é o que eu estava explicando agora, tá? O antígeno vai ser apresentado pela célula dendrítica, tá? Então, é um antígeno viral, por exemplo. Então, vai haver a interação entre o CD28 do linfócito T com o B7 da célula dendrítica. Isso vai estimular os linfócitos T a se transformarem em TCD8 e destruir esse vírus. Tá, Karine? Agora, a célula dendrítica está trazendo, por exemplo, uma bactéria. Então, ela apresenta para o linfócito T. Esse linfócito T vai ter a interação entre o B7 da célula dendrítica com o CD28 do linfócito T. Ele perde o CD8 e fica só com o CD4. Ele vira um TCD4. Então, é sempre são dois sinais para ativar esse linfócito T. O primeiro é a apresentação de antígeno e o segundo são os coestimuladores. Porque se a célula vier e apresentar, por exemplo, um câncer, uma célula tumoral, aí a gente não vai ter interação entre B7 e CD28. Aí a interação vai ser entre o PD1 e o PD1L. O que ele faz? Ele retira o CD4 e transforma em CD8 mediante a necessidade. Tá? Karine. Mas ali pelas imagens, o B7 pode se ligar tanto uma proteína estimulatória ou inibitória. O B7 sempre vai se ligar ao CD28. O B7 pode se ligar ao CTL4 também. Então, ele pode ser... É que, assim, não é o B7 ou o CD28 que é os que mandam o sinal. A gente tem que... É a interação entre os dois que mandam o sinal. Então, se, por exemplo, o B7 se ligar a um CTL4, esse sinal vai ser inibitório, tá? Acho que é isso que tu queria saber, Karine. Patrick, um linfócito que foi inibido pode ser ativado depois ou ele sempre fica inibido? Ele pode sim. Esses coestimuladores, eles podem se expressar e podem perder a expressão a qualquer momento e trocar por outros. Então, ele pode sim, Patrick, tá? Então, tá. Depois que a gente viu tudo isso, a gente viu que o processo de ativação, ele acontece, né, dentro do linfonodo, mediante dois sinais, a apresentação de antígeno e a interação dos coestimuladores, tá? Ele está pronto, esse linfócito? Não. Agora, esse linfócito precisa passar pelo segundo mecanismo de tolerância, que é chamado de tolerância periférica. Ela é chamada de periférica porque vai acontecer nos órgãos linfóides periféricos, ou seja, no baço ou no linfonodo, tá? Então, agora, essa célula dendrítica que está trazendo esse antígeno, né, vai apresentar, ao apresentar esse antígeno para esse linfócito T maduro, tá? Dependendo de como ele reconhece esse antígeno, o linfócito T pode continuar e aí ir para os tecidos na forma de CD4 ou ir para os tecidos na forma de CD8, ou ele pode morrer ali mesmo no linfonodo ou no baço. Tá? O que vai determinar, então, a proliferação ou a morte desses linfócitos é a maneira como ele reconhece o antígeno.
Nessa segunda tolerância, ela é importante para evitar a formação de linfócitos T autorreativos, ou seja, linfócitos T que se liguem com muita afinidade ao antígeno e aí depois, quando for por um tecido, esquecer, digamos assim, que tinha que reconhecer o antígeno e ligar uma célula nossa, tá? A maioria das doenças autoimunes, quando a gente for estudar, a gente vai ver de novo. Elas acontecem por falhas ou no processo de recombinação gênica ou no processo de tolerância dos linfócitos, tá? Houve aí algum erro de tolerância que permitiu produzir um linfócito autorreativo. Um linfócito aí doido, que em vez de se ligar ao antígeno, ele começa a se ligar às células próprias. A gente vai ver também que as doenças autoimunes, normalmente, elas surgem de doenças, de infecções prévias. Então, olha só o que acontece. Digamos que eu tive aí uma dor de garganta, tá? Então, eu tive que produzir um monte de linfócitos T para combater essa minha dor de garganta e tive que produzir também anticorpos para combater essa minha dor de garganta, certo? Só que no meio desse caminho de produzir linfócitos T e linfócitos B para combater a bactéria que estava na minha garganta, né? Formou aí um linfócito T que fugiu, que escapou do processo de tolerância. Na hora de testar, ele escapou. E aí, o que ele era? Ele era um linfócito T autorreativo, tá? Ou, por exemplo, eu estou produzindo anticorpos e aí os anticorpos fugiram do teste de tolerância, ou essa tolerância periférica ela falhou, e aí eu começo a produzir anticorpos autorreativos. Esses linfócitos autorreativos ou esses anticorpos autorreativos, eles podem sair daqui da onde eles foram produzidos, então do linfonodo aqui da garganta, por exemplo, que é o local mais próximo da infecção, e através dos vasos sanguíneos e linfáticos lá para o rim, por exemplo, começar a entender que o rim é algo estranho e atacar o meu rim e destruir o rim, trazendo para mim uma doença autoimune. Então, a tolerância periférica, ela é essencial para evitar esses linfócitos autorreativos. Como que essa tolerância, ela acontece? A célula dendrítica está apresentando o antígeno que ela pegou ali no corpo, tá? Apresentou, então, para o linfócito T. Se esse linfócito T reconhece através do MHC, ou através do TCR, tá reconhecendo aqui o antígeno. Só reconheci, possui baixa afinidade, eu não estou ligando tão forte, beleza. Ele vai continuar a proliferar e ele vai passar pelo que a gente chama de seleção positiva. O que é essa seleção positiva? É o processo em que os linfócitos T, através dos seus TCRs, se ligam com baixa afinidade, ou seja, fracamente, a um antígeno apresentado através do MHC por uma célula apresentadora de antígeno. E isso faz com que eles sejam estimulados a sobreviver. Agora, imaginem a célula dendrítica apresentando aí o antígeno que ela capturou no corpo para o linfócito T, tá? E esse linfócito T, ele pega o antígeno com muita força, com muita afinidade. Esse linfócito, ele não pode continuar sobrevivendo. Por quê? Porque ele pode aí ir lá para o meu rim, ou ir lá para o coração, ou ir lá para o cérebro, ou seja lá para qual órgão for, e também se ligar de forma muito forte, tá? Formando, então, linfócitos autorreativos. Esses linfócitos que passam por seleção negativa, ou seja, os linfócitos que reconheçam um antígeno apresentado através do MHC com alta afinidade, eles vão sofrer, então, apoptose, vão morrer, ou ainda vão se transformar em células T reguladoras, células chamadas de Treg ou Treg, T reguladoras, tá? Mais adiante, quando a gente falar lá em resposta imune, quando a gente falar em resposta imune contra os tumores, nós vamos falar melhor da importância dessas células T reguladoras, tá? Mas, de modo geral, o que a gente precisa saber hoje? Que essas células T reguladoras, elas até ficam no corpo, mas elas não têm grandes funções imunológicas.
tá? Elas ficam ali só para regular a resposta inflamatória, para suprimir muitas vezes a resposta inflamatória e não para aumentar a resposta inflamatória e trazer mais consequências, tá bom? Vamos ver as dúvidas agora. A tolerância periférica acontece antes ou depois do linfócito T se diferenciar em CD4 ou CD8? Assim, ó, Bruna, ela acontece sempre depois, porque é preciso ter primeiro a apresentação do antígeno para que daí vire CD4 ou CD8 e aí eu teste. Eu vou testar, na verdade, CD4 ou CD8, tá? Mas assim, ó, esse mecanismo, tá? A gente está separando fase a fase, mas isso vai acontecer tudo junto. Tanto que vocês vão ver imagens do ABAS, ó, inclusive essa daqui, ó, que traz o linfócito imaturo para o linfonodo, né? E, na verdade, a gente sabe o quê? Que os linfócitos, quando chegam no linfonodo, ele é maduro. Então, é uma combinação, assim, de fatores. É tudo de modo muito rápido, tá? Mas como mecanismo para vocês entenderem, primeiro apresenta o antígeno, aí, dependendo do antígeno apresentar, ele vira um CD4 ou um CD8, e aí ele passa pelo processo de tolerância, tá? Isso é o que eu estou mostrando, é o que a maioria dos livros mostra, mas o que eu quero que vocês entendam? Que isso é tudo junto vai acontecer. Mas para a gente entender melhor, vamos ver passo a passo, tá? Daniel, a tolerância periférica é com antígenos ou células próprias? Não, Daniel, a tolerância periférica é com antígenos estranhos, tá? Não é com células próprias. É a central que é com células próprias. Até porque na medula não tem antígeno, a medula tem que ser um órgão livre de micro-organismos, tá? Entendam isso. Patrick, prof, a inibição dos linfócitos T serve como controle fisiológico da resposta imune ou é algo patológico? É controle, tá? É controle. Patrick, a gente vai ver o seguinte, que quando, por exemplo, o sistema imune ele vê que tem uma célula tumoral, um câncer, por exemplo, ele fica louco, ele começa a produzir citocinas, ele forma CD4, ele forma CD8, ele chama células, ele causa inflamação. Então é muita coisa. E aí tem que haver um sinal inibitório para dizer, peraí, calma aí, vamos com calma e vamos fazer as coisas corretas. Esse linfócito tem que se diferenciar em um CD8 e não um CD4, vamos parar de produzir citocina e vamos focar nessa célula tumoral e destruir. Então, essa inibição, ela é como controle, tá? Ela é fisiológica, não é algo que vai trazer malefícios, bem pelo contrário, ela traz benefícios para o corpo, tá? No caso, pode ser algo fisiológico. Tá, acho que eu respondi aí a tua pergunta, Patrick. Se eu não respondi, tu pergunta de novo. Não fiquem com dúvidas, tá? Gente, o que eu quero que vocês entendam? Muito disso é o que está acontecendo com o corona. Ninguém morre porque tem o vírus. Tanto que vocês estão vendo que tem pessoas que contraem o vírus e não tem sintoma nenhum, né? Já tem outras pessoas que elas contraem o vírus e a resposta imune ela é tão grande, é tão exagerada que a pessoa acaba morrendo da resposta imune e não do vírus. Então, por isso que é difícil tratar essas pessoas. Uns vão responder de forma sutil, né? Outros vão responder de forma exagerada. A gente pode comparar isso a pessoas. Eu sou aquele tipo de pessoas que eu sou louca exagerada, que eu faço um escândalo, um drama. E outras pessoas que vão chegar ali e vão falar, olha, tem um antígeno sutil, tá? Então, a resposta imune, controlar a resposta imune é muito difícil. O que a gente vai ver? Que quem tem doença autoimune tem sempre resposta exagerada. Que processos alérgicos, por exemplo, reações de hipersensibilidade, é exagerado. Por isso que uma pessoa morre de uma picada de uma abelha. Parece simples, é só uma picadinha de uma abelha, mas a resposta é imensa, né? Vasoconstrição, fecha as vias aéreas, aí tu morre porque tem falta de ar. Então, isso que a gente vai começar a entender, tá? Vai chegar um ponto no final da disciplina que vai juntar tudo e vai misturar tudo.
Mas eu tô dando tudo separadinho para que quando a gente chegue lá, a gente entenda. Se eu chegasse aqui e trouxesse para vocês, ó, resposta imuninata é junto com resposta imune adaptativa, ninguém entenderia nada. Então, a gente vai ver passo a passo. E depois, quando a gente fazer aplicações, como que funciona nas bactérias? Então, como que funciona nos fungos? Como que funciona nos tumores? Como funciona nas alergias, né? Nas doenças autoimunes? Aí a gente vai entender que tudo isso vai juntar, tá bom? Já que eu tô nessa deixa, vamos fazer um intervalinho? Pode ser? 13h15. 13h30 a gente retorna, então. Tá bom? Vamos parar aqui. Então, voltando do intervalinho da nossa aula, nós paramos no processo, né, de ativação dos linfócitos T. Então, o que acontecia? Esses linfócitos, eles estavam lá dentro do linfonodo, ocorria a apresentação de antígeno, uma célula dendrítica trazia o antígeno e apresentava para o linfócito T, e esse linfócito T, para ser ativado, precisava de 2 sinais. O primeiro sinal, então, é sempre uma... Só um pouquinho. Tive que dar um pito aqui no meu pai e na minha mãe que estavam fazendo barulho, tá? Voltando, então. Esses linfócitos, eles estavam dentro do linfonodo, e ali dentro do linfonodo acontecia a apresentação de antígeno, né? A apresentação de antígeno depende de 2 sinais. O primeiro sinal, então, é a apresentação, e o segundo sinal são os coestimuladores, certo? Nesse momento, dependendo do antígeno apresentado, o linfócito ele vira ou um CD4 ou ele vira um CD8. E aí ele vai sair daqui de dentro do linfonodo através dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos e vai até os tecidos. Quando ele chega, então, no tecido, ele já chega um linfócito TCD4 ou ele já chega um linfócito TCD8 e vai exercer as funções efetoras, tá? Agora nós vamos ver, então, que funções efetoras são essas. Iniciando, então, pelos linfócitos TCD4. Então, os linfócitos TCD4, eles também podem ser chamados de linfócitos T auxiliares, ou linfócitos T helper. Gosto de dizer que o linfócito CD4 é o anjinho, enquanto o CD8 ele é o citotóxico, tá? Então, olha só, linfócito TCD4 chegou no tecido. Imaginem que ele chegou no trato respiratório, tá? Quando ele chega no trato respiratório, vai acontecer uma segunda apresentação de antígeno. Então, as células dendríticas, as células apresentadoras de antígeno que estão ali no trato respiratório, elas vão mostrar novamente esse antígeno para o linfócito TCD4 recém-chegado. Essa segunda apresentação, ela vai ser importante para fazer com que esse linfócito CD4 ele se transforme num subtipo de linfócito TCD4. E é o que isso, até então essa informação ela não existia, né? Essa informação ela é novidade da aula. Um linfócito TCD4, quando ele chega num tecido, ele pode se diferenciar em um linfócito ou TH1, é um CD4, perfil TH1, ou em linfócitos TCD4 com perfil TH2, ou em linfócitos TCD4 com perfil TH17. O que cada um desses perfis vão fazer? Diferentes funções fisiológicas, vão liberar diferentes citocinas e vão atuar em diferentes doenças, tá? Então, imaginem, por exemplo, que a gente está tratando a respeito de uma bactéria que está na garganta, tá? Que está provocando aí amidalite. Quando a célula dendrítica apresenta essa bactéria para o linfócito T, como essa bactéria é uma bactéria normalmente extracelular, esse linfócito CD4, então, ele vai virar um TH17. Por quê? Porque o perfil TH17 vai se apresentar sempre quando os micro-organismos forem bactérias extracelulares ou fungos, tá? Vamos imaginar uma outra situação.
Imagine, então, agora que a gente tem um parasita no coração causando doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, tá? As células dendríticas e os macrófagos que ficam no coração, então, vão capturar o parasito, Trypanosoma cruzi, vão levar até o linfonodo, apresentou para o linfócito T e ele virou um CD4. Esse CD4 sai do linfonodo e retorna para o coração para ir fazer a função efetora, tá? Quando ele chega, as células dendríticas, os macrófagos residentes, que já estavam ali no coração, vão apresentar de novo esse antígeno. E aí, esse linfócito que é CD4, ele vai se transformar em um linfócito TH2, porque subtipos TH2 são essenciais na defesa contra parasitos e eumintos, por exemplo, tá? Agora, imaginem que a gente entrou em contato com o coronavírus, tá? O coronavírus, então, está no trato respiratório superior. As células dendríticas ali do trato respiratório captam o corona, levam até o linfonodo mais próximo, apresentam para o linfócito T, e esse linfócito T, ele virou um CD4, tá? Esse CD4, ele sai do linfonodo, volta até o trato respiratório, e quando chega no trato respiratório, as células dendríticas que ficam, que são residentes, que estão ali, apresentam novamente. E aí, esse TCD4, ele vira um TH1, que é, então, o perfil que nos defende contra micro-organismos intracelulares. Quando a gente fala aqui em micro-organismos intracelulares, não são só vírus, já que os vírus replicam dentro das células, mas existem algumas bactérias que também são bactérias intracelulares, como o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, por exemplo, tá? Quando essas células, então, elas viram, né, se diferenciam em subtipo TH1, TH2 ou TH17, elas vão liberar algumas citocinas específicas, tá? E aí essas citocinas, elas vão ser importantes para chamar mais células para o local. Então, quando, por exemplo, o TH1 libera interferon, o interferon é fundamental para chamar células para o local. E o interferon vai chamar que tipo de células? As células natural killer, tá? Quando o subtipo TH2 libera, por exemplo, IL-5, a IL-5 vai ser essencial para chamar eosinófilos para o local. Por isso que a gente vai ter a chegada de eosinófilos para ajudar na defesa contra o parasita. E assim vai ser sucedendo. Agora a gente vai ver cada um dos subtipos, certo? Iniciando então pelo perfil ou subgrupo TH1. Então, o que a gente tem que destacar? Que o subgrupo TH1, ele vai ser sempre induzido, ou seja, uma célula CD4, ela vira TH1, mediante micro-organismos intracelulares, tá? E aí eu quero que vocês anotem que organismos intracelulares são vírus, são bactérias intracelulares, como Mycobacterium tuberculosis, por exemplo. Então, olha o que essa imagem ela mostra. Uma célula dendrítica apresentando um micro-organismo intracelular que está dentro dessa célula dendrítica, tá? Apresentando, então, o antígeno aqui, através desse receptor da célula dendrítica, que se chama MHC, para o receptor dos linfócitos T, que é o TCR. Apresentou o antígeno, esse linfócito T, ele volta, ele sai lá do linfonodo e ele vai lá para o tecido. Quando ele chega no tecido, ele se transforma no subgrupo TH1, tá? Este subgrupo TH1 vai liberar, então, interferon, que é um tipo de citocina. O interferon vai chamar células para o local, vai chamar, então, as células natural killer, que são as células, por exemplo, que agem contra os vírus. Vai liberar também interleucina 12, que vai chamar mais macrófagos para o local, certo? Tudo para ajudar nessa resposta imune. E o que eu quero mostrar para vocês? Que quando essas citocinas elas são liberadas ali num espaço próximo ao linfócito T, mas fora dele. Então, elas podem se ligar a receptores que estão no próprio linfócito. Essa célula aqui a gente tem um linfócito e os receptores
para a ligação das citocinas. Quando o interferon, por exemplo, liga no seu receptor e a interleucina 12 liga no seu receptor, vai ativar uma série de mecanismos, né, de cascatas intracelulares que a gente não vai abordar na aula, tá? Porque são mecanismos bem intensos, eu não abordo essa sinalização de receptor. Mas, enfim, essa sinalização, ela serve justamente para dar o start, para que as células virem, então, esse perfil TH1. Esse subtipo vai ser, essa TCD4 vai virar um TH1 depois que liberou o interferon, depois que liberou a interleucina 12 e que essas citocinas se ligaram aos receptores. Isso mandou um sinal para o linfócito virar um linfócito TH1. Tá? E isso vai ser importante para micro-organismos intracelulares. Esta ativação, né, essa liberação, por exemplo, de interleucina 12, vai chamar macrófagos, vai chamar mais células para o local. E aí a gente precisa lembrar que os macrófagos, eles não são importantes apenas para fazer fagocitose, né? Eles também são importantes para destruir. Então, quando um macrófago, por exemplo, ele chega lá, ele engloba, né? Ele faz fagocitose. E como que um macrófago ele destrói, por exemplo, um vírus ou uma célula que está infectada por vírus? Através da liberação de espécies reativas ao oxigênio e dióxido nítrico. A gente viu lá na primeira aula, quando a gente falou de células e falou do macrófago, tá? Então, os macrófagos vão ser essenciais para fazer esse processo de defesa. Então, o que a gente está começando a observar? Meu Deus, que está unindo tudo. Sim, vai começar a unir tudo, né? Então, vai ser uma citocina liberada que vai fazer com que a célula TCD4 vire TH1, que chame mais macrófagos, que chame a natural killer. Então, a gente vai ter uma amplificação dessa resposta imune, certo? No perfil TH2, ou subgrupo TH2, a gente precisa destacar que elas se transformam no subgrupo TH2 mediante a presença de humintos, ou seja, de parasitas, e de alérgenos também, tá? Então, substâncias que possam vir a causar alergia, a gente tem um perfil de resposta imune do tipo TH2. Então, essa figura, ela mostra para nós um euminto, um verme, tá? A célula dendrítica está mostrando aí o vermezinho, o euminto, para o linfócito T. Esse linfócito TCD4, ele libera a interleucina 4, e essa interleucina vai ligar nos próprios receptores dessa célula e vai dar o start para que o linfócito TCD4 se transforme em linfócito TH2, tá? Quando o linfócito TH2 foi formado, né, foi transformado, ele vai liberar 3 citocinas importantes: a interleucina 4, a interleucina 5 e a interleucina 13. Cada uma dessas citocinas vão ter uma função específica. A interleucina 4 vai estimular a mudança ou a troca de classe da imunoglobulina que estava no linfócito para uma imunoglobulina IgE. E aí a gente tem que começar a puxar as informações. Por que IgE? Porque a gente viu lá na aula de anticorpos que a imunoglobulina né, a IgE, é a que atua sobre parasitas e respostas alérgicas. Então, já uniu as informações de novo, tá? A liberação da interleucina 5 vai fazer com que mais eosinófilos cheguem ao local, tá? Mastócitos cheguem ao local também. Por quê? Porque os mastócitos vão ser importantes para as respostas alérgicas, a gente já viu. E os eosinófilos são as células responsáveis pela defesa dos eumintos, dos parasitas. Então, está mais uma vez unindo todas essas informações, tá? E o linfócito do perfil TH2 vai liberar também interleucina 13. Essa interleucina ela é importante para chamar macrófagos. Só que não é aquele macrófago clássico que faz fagocitose. São os macrófagos do tipo 2, que a gente viu lá na primeira aula, que fazem reparo tecidual. Os macrófagos que depois que tudo está resolvido, vão lá e limpam tudo. Remodelam, restauram o tecido. Certo? Deixa eu ver aqui porque estão me chamando.
Karine, prof, o linfócito CD4 sabe se é intra ou extracelular pelo tipo de MHC? Exato, Karine, tá? Eu só não vou te explicar agora porque é assunto da próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver o MHC tipo 1 e tipo 2, tá? Então guarda essa informação aí para a próxima aula. Daniel, se na tolerância periférica temos o teste com antígeno, não seria ideal que tivéssemos uma ligação forte ao invés da fraca? No final da aula eu respondo, tá? Eu vi que vocês colocaram. Deixa eu só dar continuidade aqui à minha aula, não fugir do foco, tá? Continuando, o último subgrupo, então, que uma célula TCD4 pode virar é o perfil TH17. Antes disso, eu trouxe um slide aqui, ó, mostrando, então, as possibilidades para vocês de quando uma célula dendrítica apresenta ou um parasita ou um alérgeno para o linfócito CD4. Esse linfócito TCD4, então, ele pode ativar a produção de anticorpos, né? Ele pode ainda aumentar a secreção de muco intestinal através da liberação das interleucina 4, interleucina 13. A liberação da interleucina 5 faz com que mais eosinófilos cheguem ao local. A liberação da 4 e a 13 também chama macrófagos. Então, observe que está unindo tudo. Agora a gente tem, na verdade, a união de todas as células para um propósito único, que é ou a defesa do parasita ou do alérgeno, por exemplo. Né? Por isso que eu volto a dizer o que nós estávamos comentando antes do intervalo, dessa intensidade da resposta imune, né? Ela não é única, ela não segue uma única linha. Como vocês podem ver aqui, ela vai direcionando e atraindo mais células, liberando mais substâncias. Essa resposta ela é amplificada, ela é aumentada, tá? E por fim, a gente tem, então, o subgrupo TH17. Bom, este subgrupo, ele vai ser importante, ele vai ser estimulado mediante a presença de bactérias extracelulares ou fungo, tá? Então, imaginem que o linfócito TCD4 chegou no tecido, a célula dendrítica aqui está apresentando uma bactéria ou um fungo para o linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4 começa a liberar citocinas, principalmente TGF-beta, IL-6 e IL-1. Essas citocinas, elas ligam aos próprios receptores desse linfócito TCD4. Isso gera sinais que ativam o linfócito para que ele se transforme agora em um linfócito TH17. Esse TH17, então, ele vai liberar principalmente interleucina 17 e interleucina 22. A interleucina 17, ela atrai mais neutrófilos para o local, e aí a gente sabe que os neutrófilos são os que exercem função sobre bactérias, por isso que eles são atraídos, e a interleucina 22 mantém a integridade epitelial. Então, essa interleucina ela é mandada para que não ocorram tantos danos celulares, tanta destruição das células que ficam em volta. Certo? É meio que ali essa IL-22 ela faz um mecanismo meio que inibitório, certo? E aí a gente tem também a liberação, não tá aqui na figura, mas enfim, de interleucina 21, que chama também outras células, linfócitos B e células natural killer para agir, tá? Então esse é o subgrupo TH17. Aqui a gente tem então a integração disso tudo. Né? As diferentes vias e o que pode acontecer. Então, quando uma célula apresentadora de antígeno apresenta uma bactéria, por exemplo, um CD4, ele vira um TH17. Esse TH17 libera interleucina 17 e interleucina 22, principalmente. A 17 chama mais leucócitos para o local, principalmente neutrófilos, se for bactéria. E a 22 mantém a integridade, né? Nessa tentativa, então, de manter a integridade, isso estimula a inflamação, isso faz com que as células dos tecidos liberem substâncias antimicrobianas, que aquela função da barreira epitelial fique aumentada, uma amplificação das respostas imunológicas, todas, na verdade, que a gente estudou até o momento. Tá? Alguma dúvida sobre subtipos? Ficaram com dúvida?
Não? Continuando. Beleza. Então, se ele virou CD4, quando ele vai para o tecido, ou ele vira TH1, ou ele vira TH2, ou ele vira TH17. Mas e se ele virou CD8? Bom, CD8 é mais tranquilo, tá? Por quê? Então, os linfócitos TCD8, eles vão sofrer ativação dentro do linfonodo. Aqui a gente tem a figura do linfonodo. A célula dendrítica apresentando um antígeno intracelular, sempre é intracelular, para o linfócito TCD8, apresentando uma célula tumoral, por exemplo, ou apresentando um vírus, tá? Nessa apresentação, houve a coestimulação, o linfócito T vira um CD8. Não é que ele vira, ele perde o CD4, né, e fica só com o CD8. Este linfócito TCD8, então, ele sai do linfonodo através dos vasos sanguíneos e vasos linfáticos e vai até os tecidos, tá? Quando ele chega no tecido, existe uma coisa boa, é que o linfócito TCD8, ele não precisa virar nada. Quando ele chega, ele exerce sua função como linfócito TCD8. E aí a gente precisa entender o mecanismo de como os linfócitos TCD8 fazem, então, a morte das células tumorais ou fazem a morte de células que tenham vírus no seu interior, tá? Deixa eu passar aqui. Então, olha só. Para ativação desses linfócitos TCD8, os mecanismos de ativação a gente já viu, né? Precisa ter aí a interação dos coestimuladores da mesma forma, tá? Deixa eu chegar aqui onde eu quero, depois eu volto. Aqui. Já volto os dois slides. Vamos entender como que os linfócitos TCD8 fazem, então, a sua função efetora, tá? O linfócito TCD8 chegou no tecido. O que precisa acontecer? Uma segunda apresentação de antígeno. Então, aquela célula dendrítica, aquele macrófago que estava no tecido, ele vai apresentar novamente o antígeno para o linfócito TCD8, como se fosse uma confirmação, tá? Esse linfócito TCD8, então, ele libera primeiro uma proteína chamada de perforina, bem semelhante ao que a célula natural killer faz. A perforina, ela perfura, então, essa célula, forma um furo, um poro na célula. Depois, o linfócito TCD8 libera uma segunda enzima chamada de granzima. E a granzima entra dentro da célula. Essa morte da célula contendo um vírus, ou a morte da célula contendo um tumor, né, é uma célula tumoral, por exemplo, vai acontecer por apoptose, ou seja, por morte celular programada, toda vez que o linfócito TCD8 liberar essas proteínas perforinas ou granzimas. Tá? Este é o primeiro mecanismo de como os linfócitos vão exercer, então, a sua função efetora. A gente chama os linfócitos de TCD8 ou T citotóxicos, por fazer essa citotoxicidade, essa ação direta sobre a célula tumoral ou sobre o vírus e destruindo esta célula. Só que existe ainda um segundo mecanismo pelo qual os linfócitos TCD8 podem destruir vírus ou células tumorais, que são antígenos intracelulares, tá? Este segundo mecanismo é mediado por coestimuladores, tá? Que chamados de Fas e Fas ligante. Então, a expressão pela célula dendrítica de um coestimulador inibitório chamado de Fas e a interação de um coestimulador inibitório chamado de Fas ligante, a união dos dois durante a apresentação do antígeno, já faz com que essa célula se autodestrua, tá? A gente costuma dizer que a interação do Fas e do Fas ligante é a interação ideal para que a célula sofra apoptose. Quando essa interação acontece, a célula por si só se destrói. Tá? É uma autodestruição. Então, a destruição provocada pelos linfócitos T
Pode ser por citotoxicidade, que é ação direta sobre a célula, ou por autodestruição, mediante a interação dos coestimuladores Fas e Fas ligante. Certo? Alguma dúvida? Vamos ver. Quimiocinas e citocinas são equivalentes? Daniel, assim, ó, quimiocina e citocina são equivalentes. Qual que é a diferença? Citocina é para aumentar a resposta. Quimiocina é para direcionar a resposta. Lembra quando a gente viu migração dos leucócitos, que a gente via ação das quimiocinas que apareciam ali no vaso sanguíneo? Isso é quimiocina, tá? Citocina é para aumentar. Lembra que eu falava que citocina era a véia fofoqueira, que aumentava a história, certo? Deu para entender a ação dos linfócitos TCD8? Vou voltar aqui 2 slides. Esses aqui. Opa. Esses aqui, tá? Olha só, nesse primeiro slide, o que eu quero destacar? Que o linfócito TCD8, assim como o linfócito TCD4, ele também libera citocinas, tá? Só que quem tem função maior de liberar citocina é sempre TCD4. Por isso que a gente diz que ele é auxiliar, porque na verdade o CD4 ele faz alguma coisa? Não, ele não faz nada, né? Quem faz mesmo, quem bota a mão na massa é o TCD8. Então eu dizia o seguinte quando eu dava aula presencial, que o CD4 ele é o Pablo Escobar, ele não faz nada, ele só gerencia e ele manda ou TH1, ou TH2, ou TH3 fazer através das citocinas, tá? O CD8 não. O CD8 é o escravinho, que ele vai lá, ele bota a mão na massa e ele mesmo destrói o que tiver que destruir, tá? Tentam entender dessa forma. Mas o CD8 também vai liberar algumas citocinas. Estas citocinas aqui que eu destaquei são as que são mais liberadas por eles, que têm função primordial nessas respostas imunes mediadas por linfócitos TCD8. Dentre elas, a interleucina 12, tá? A liberação da interleucina 12 pelos linfócitos TCD8 manda um sinal para a medula e manda um sinal lá para o timo que mais linfócitos TCD8 tem que ser formado. Então, a medula se atraca a produzir linfócito, o timo se atraca a maturar linfócito e o linfonodo se ataca a transformar o linfócito em um linfócito TCD8. Tá? O interferon gama, ele é importante também para a diferenciação dos TCD8. E o TCD8, ele libera interferon gama para chamar a célula natural killer. Porque a célula natural killer e o linfócito TCD8 andam aí, ó, juntas. Por quê? Quem que são as células que fazem função direta sobre tumor e sobre, por exemplo, vírus? Natural killer, tá? Então, tanto o natural killer libera interferon, como o TCD8 libera interferon, uma para chamar a outra e para elas andarem unidas. A interleucina 15, ela permite a sobrevivência do TCD8, e a interleucina 21, ela não é produzida por CD8, ela é produzida pelo CD4, tá? Mas, o que faz? Ela induz com que esses linfócitos TCD8 se transformem em TCD4 de memória. E aí a gente vai ver já o que são linfócitos T de memória e não linfócitos B de memória. Tá? Já vou falar para vocês disso. Aqui, então, a gente tem o mecanismo, nesse slide, de citotoxicidade, mostrando, então, a exocitose dos grânulos, ou seja, o grânulo de granzima e de perforina, né? E também essa interação aí dos receptores coestimulatórios, né? Inibitórios, o Fas ligante e o Fas. Lembrem deles como receptores de morte, tá? Porque, na verdade, a interação deles faz com que ative as chamadas caspases. São proteínas que fazem a morte celular. As caspases são proteínas que marcam essa célula para ela morrer, certo? Agora, então, entra na parte que eu ia dizer, que eu falei para vocês, que existe linfócito T de memória, tá?
Essas células T de memória, então elas vão se desenvolver ao longo de todo o processo de proliferação, de desenvolvimento, né, de maturação dos linfócitos T. Elas surgem para trazer memória imunológica, né? O que é a memória imunológica? Numa segunda exposição, esses linfócitos TCD4 ou TCD8 já conhecem aquele antígeno. Então, não precisa mais passar por todo esse mecanismo, né? A formação deles vai ser mais rápida, vai ser mais intensa, certo? Então, toda vez que, por exemplo, a gente entra em contato com um vírus ou com uma bactéria ou com um parasita, são formados tanto linfócitos T de memória quanto linfócitos B de memória, que carregam essa memória imunológica. Numa segunda exposição, se eu entrei em contato com a mesma bactéria ou com o mesmo parasita ou com o mesmo vírus, por exemplo, não precisa ter ativação, não precisa ter todo esse mecanismo de mandar grandes informações, porque já se conhece, porque as células T de memória e B de memória já reconhecem esse antígeno, tá? Por isso elas são de essencial importância. O que faz com que elas virem T de memória, ou TCD4, que vai fazer a função efetora, ou TCD8, que vai fazer a função efetora, são dois genes, o gene Tibet e o gene Blink, tá? São esses genes que determinam se a célula vai ser de memória ou se ela vai virar CD4 e agir naquele momento e CD8 nesse momento, certo? Aqui eu deixei também para vocês algumas características quando, então, na verdade, essas células T de memória vão agir. Então, elas vão permanecer por um longo período aí, que a gente chama de estado quiescente, ou vão permanecer dormente no organismo, enquanto o antígeno está sendo eliminado. Nesse momento, ela não vai ter função nenhuma, só vai carregar informação, a memória, tá? Mas na segunda exposição, são elas que vão avisar, através da expressão de citocinas, né? Que aquela célula já tem aquele vírus que é conhecido e que ela precisa morrer. Então, elas vão responder de forma mais rápida aos estímulos, migrando para os tecidos, né? Onde há a presença do antígeno, de forma mais rápida, de forma mais intensa. Tá? Então, isso é extremamente importante que essas células carreguem essa informação. Que pensem aí, se toda vez que a gente entrasse em contato com o mesmo antígeno, tivesse que acontecer todos os processos, né, o quanto não demoraria. Então, elas favorecem nesse sentido a nossa vida. Tá. Tinha colocado uma animação, esqueci. E, por fim, o que eu quero dizer para vocês? No livro, para quem for estudar a fundo ABAS, vocês vão encontrar outros tipos de linfócitos T. Então, a gente tem linfócitos T de memória, a gente tem linfócitos TCD4, subtipo TH1, TH2 e TH17, e linfócitos TCD8. E aí, vocês vão encontrar ainda linfócitos T gama delta, tá? Quem que são esses linfócitos T gama delta? São linfócitos T que têm um TCR formado por cadeias gama e delta, e não alfa e beta, que nem a gente viu, tá? De modo geral, esses linfócitos T gama e delta fazem a mesma recombinação gênica, tá? Só que eles não se originam na medula, eles se originam do fígado fetal. Então, na verdade, eles são transitórios, porque eles vão aparecer e ter mais função durante a fase embrionária, que é quando a gente produz lá através do fígado fetal as nossas células. Depois de adulto, né, quem vai produzir a maior quantidade de linfócitos T é a medula. Então, a gente tem, na verdade, uma transição e uma substituição. Esses linfócitos T gama delta, eles vão estar mais abundantes nos tecidos epiteliais, então na mucosa nasal, no trato respiratório, no trato digestório, no trato urogenital, tá? Eles têm uma importante função que eles não são restritos ao MHC, ou seja, qualquer célula pode apresentar um antígeno para esse linfócito. Não precisa ser uma célula dendrítica ou um macrófago, que são as células apresentadoras de antígeno e que têm um MHC, tá?
De modo geral também, os linfócitos T gama delta vão reconhecer antígenos tanto proteicos quanto não proteicos. Então, a apresentação ela pode ser tanto T dependente quanto T independente, tá? E aí, diversos estudos têm demonstrado a importância desses linfócitos T gama delta. E existe ainda um outro tipo de linfócito, que ele é chamado de linfócito NKT. Cuidado, não são células natural killer, são linfócitos T com o nome NKT, tá? Eles são diferentes porque eles expressam um outro cluster de diferenciação, que é o CD53, o que torna eles diferentes dos demais tipos de linfócitos T, CD4, CD8 e os subtipos, certo? Esses linfócitos NKT, eles vão ter um TCR. Esse TCR, ele tem cadeias alfa-alfa, tá? Então, o comum é ter alfa-beta, esse aqui tem gama-delta e esse aqui tem alfa-alfa. É isso que torna eles, então, diferentes, certo? E aí, mais adiante, quando for necessário, eu falo da importância das células NKT, ok? Com isso, pessoal, a gente conclui a nossa aula de hoje. Eu sei que foi uma aula bem extensa, a última aula e essa são bem extensas mesmo. Eu sei que vocês vão ficar cheios de dúvidas, portanto, vocês revejam a aula. Se tiverem dúvidas, vocês podem tirar a qualquer momento, me mandem e-mail, não fiquem com vergonha de mandar, certo? E era isso que eu tinha por hoje. E aí eu quero saber, qual está você na quarentena? Dia 1, 5, 15, 20 ou 30, tá? Beijão para vocês e até mais.